TV Onda Sul. Você e sua cidade estão aqui. Jornal TV Repórter. Oferecimento Supermercados Lima. Aqui sim é mais barato. Olá, boa noite. Começa agora mais um Jornal TV Repórter e esses são os destaques dessa edição. Violência no transporte escolar causa revolta em familiares. Polícia Civil prende homem suspeito de receber drogas pelos Correios. Futebol. No próximo domingo começa o Campeonato Municipal de Carmo do Rio Claro. Tudo isso a partir de agora no Jornal TV Repórter. O Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, divulgou alerta de chuvas intensas para esta sexta-feira em 383 cidades mineiras. De acordo com o Instituto, pode chover até 20 e 30 milímetros hora ou até 50 milímetros dia, com ventos intensos que podem chegar a 60 quilômetros hora. O IMET alerta ainda para que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Outra orientação é não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. O Brasil apresenta um aumento significativo de casos de dengue conforme o mais recente boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Os dados que consolidaram os registros da doença até a primeira semana de setembro apontam que houve um aumento de 189,1% de casos em comparação com o mesmo período de 2021. Até o dia 5 de setembro foram contabilizados 1.337.413 casos prováveis de dengue no país. Especialistas afirmam que cuidados básicos semanais contribuem para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. Neste ano, a região centro-oeste apresenta a maior taxa de incidência de dengue, com 1.867,3 casos por 100 mil habitantes, seguida das regiões sul, 1.018,0 casos por 100 mil habitantes, sudeste, 494,4 casos por 100 mil habitantes, nordeste, 398,5 casos por 100 mil habitantes e norte, 227,6 casos por 100 mil habitantes. O ganhador de um prêmio de 47,1 milhões da Mega Sena de 2020 morreu assassinado em Orlândia, no interior de São Paulo. Jonas Lucas, de 55 anos, foi encontrado às margens de uma rodovia com sinais de espancamento. De acordo com o G1, várias tentativas de saques milionários foram identificados pela Polícia Civil enquanto o homem estava desaparecido. Os criminosos levaram o cartão de crédito da vítima e conseguiram retirar 20 mil reais da conta bancária. Ninguém foi preso ainda e o caso continua sendo investigado. O que se sabe até o momento é que Jonas saiu para caminhar e não retornou para casa. No fim do dia, os familiares registraram um boletim de ocorrência pelo desaparecimento. Jonas carregava consigo a carteira e documentos. Ele foi encontrado com vida e levado ao hospital, mas não resistiu às lesões e faleceu em consequência de traumatismo crânioencefálico. A Prefeitura de Itajubá confirmou o segundo caso de varíola dos macacos monkeypox na cidade. O caso foi confirmado através de exame laboratorial na Fundação Ezequiel Dias Funed. Segundo a Prefeitura, o paciente residente no município já se encontra em fase de recuperação, apresentando boas condições clínicas e nenhuma complicação da doença. Ele está em casa e em isolamento. A Prefeitura informou que segue vigilante e trabalha no combate à disseminação da doença no município. Até agora, o sul de Minas já tem 12 casos confirmados da doença pela Secretaria de Estado de Saúde. O novo caso confirmado em Itajubá ainda não entrou no balanço da SES. Alfenas tem 1, Andradas 3, Gonçalves 1, Itajubá 1, Paraisópolis 1, Poços de Caldas 2, Pouso Alegre 2, São Sebastião do Paraíso 1 caso. Nosso primeiro intervalo aqui
Já já mais informações no Jornal TV Repórter. Na volta você vai ver o Polícia Civil prende homem suspeito de receber drogas através dos Correios. Aguarde aí. Exercendo sua função de fiscal do Poder Executivo, o vereador Wilber Piton Moura questionou um pregão na modalidade registro de preço que previa na contratação de R$6 milhões em gêneros alimentícios de padaria. É sabido que essa modalidade tem finalidade de registrar o preço de determinado material ou serviço de interesse do poder público e que o valor cotado não precisa ser adquirido inteiramente, mas o quanto for necessário no decorrer do ano. No entanto, para o vereador, o valor de R$6 milhões ultrapassa o bom senso. A gente sabe que todo ano acontece no valor muito abaixo. Então, se não for executado, causou uma expectativa absurda nos fornecedores de R$6 milhões com pão de queijo, salgadinho e itens alimentícios, principalmente de padaria. E se for executado, realmente tem que ser reavaliado. Antes de lançar uma licitação, previamente vem um planejamento. E eu queria entender onde que eles planejaram, onde que eles enxergaram para estar investindo R$6 milhões. Chegou o Mega Festival de Prêmios do Supermercados Lima. Uau! São 10 motos Yamaha Factor 125. Mais 100 super prêmios. Só aqui você encontra as melhores ofertas e também concorre a prêmios o ano todo. Mais 10 motos 0 km. E 100 prêmios incríveis. Venha para o Supermercado Lima e faça seu dinheiro valer muito mais. Supermercados Lima. Lojas em Conceição da Aparecida, Alterosa, Carmo do Rio Claro, Juruáia e Muzambinho. Academia Personal Training. Cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training, o diferencial em academia. Rua Monsenhor Faria, 11 Cascalho. No próximo domingo terá início o Campeonato Municipal de Futebol na Praça de Esportes em Carmo do Rio Claro. O campeonato será feito em 2 categorias, principais e veteranos. Nas principais, além de equipes carmelitanas, participarão times de Conceição da Aparecida, São José da Barra e Alpinópolis. Na categoria veteranos, apenas times municipais. Jogos do domingo, veteranos às 8h15, Itaci versus América, às 10h15, Rosário versus Independente. O principal, 13h30, União versus Amigos do Branco. 15h30, Prefeitura de Conceição da Aparecida versus Bom Jesus dos Campos. O campeonato acontece ao longo dos meses de setembro, outubro e novembro. Compareça e prestigie. Um homem foi preso na agência dos Correios em Monte Sião, suspeito de receber drogas por encomenda. Segundo a Polícia Civil, o homem já estava sendo monitorado e foi surpreendido quando estava recebendo cocaína enviada de São Paulo para o sul de Minas. A droga seria distribuída pela região. O homem foi preso. Após o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso, suspender a exigência da Lei nº 14.314/2022, que cria o Piso Nacional da Enfermagem, uma paralisação das atividades da categoria foi anunciada para a próxima quarta-feira, dia 21, e deve durar 24 horas. A data foi aprovada durante reunião do Fórum Nacional da Enfermagem. Conforme a PEC, a remuneração mínima para enfermeiros deveria ser de R$ 4.750. Já técnicos em enfermagem deveriam receber 70% desse valor e auxiliares de enfermagem e parteiros 50%. Agora o STF vai decidir nesta sexta-feira se mantém ou não a decisão de Barroso. A favor da suspensão, o placar marca 5-3 até o momento. A Polícia Militar de Carmo do Rio Claro realizou a Operação Batida Policial no bairro Coração Eucarístico. A certo momento, enquanto estavam na rua Lucas Ferreira da Fonseca, abordaram um homem suspeito de possuir um mandado de prisão em aberto. Sendo assim, os militares
consultaram no sistema e visualizaram que o suspeito era foragido da justiça e que o pedido de prisão havia sido expedido pela comarca de Carmo do Rio Claro. Com isso, foi dado voz de prisão ao homem. Ele foi preso e encaminhado até o Hospital São Vicente de Paulo para relatório médico. Posteriormente, foi removido para a delegacia para a delegacia de Polícia Civil. Mais um intervalo por aqui, já mais informações nessa quinta-feira. Na volta, mulher suspeita de aplicar golpe com um falso Pix de 40 mil é presa na cidade de Passos. Aguarde aí. Academia Personal Training, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training, o diferencial em academia. Rua Monsenhor Faria, 11 Cascalho. O vereador Elton Reis da Costa comentou em uma reunião entre alguns vereadores e o prefeito Felipe Cariello sobre projetos e necessidades do município. A Câmara, através de seus vereadores, sugeriu, alguns projetos e o prefeito também discutiu algumas das suas necessidades e chegamos, como resultado disso tudo, a primeiro ponto positivo que a gente teve, inclusive o prefeito até já publicou, o prefeito vai bancar a iluminação de LED para Carmo do Rio Claro. O prefeito, muito inteligentemente, percebeu que seja um momento de, com recursos próprios, bancar a troca dessa iluminação e a Câmara assumindo aí a responsabilidade da gente novamente tentar projetos que tragam economia e que possa, posteriormente, reequilibrar esse gasto que vai ser feito do recurso próprio da Prefeitura. As luzes de LED, além de aumentar a qualidade da iluminação, são mais econômicas do que as lâmpadas utilizadas. Uma carioca na roça, o melhor da culinária de Carmo do Rio Claro e região. Pratos saborosos e bem preparados para você. Segunda e quarta-feira, às 19h30. Uma mulher suspeita de aplicar um golpe e enviar um comprovante falso de Pix no valor de 40 mil reais para comprar diversos tipos de cabelo foi presa pela Polícia Militar na cidade de Passos. De acordo com a polícia, ela foi detida após denúncia feita por uma vítima de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Segundo a polícia, a vítima denunciou que a suspeita estaria se deslocando de ônibus para Passos após pegar a mercadoria e apresentar o falso comprovante de pagamento. A PM destacou que a abordagem no terminal rodoviário foi tentada, mas a suspeita havia chegado ao local um pouco antes. Após diligências nas empresas de ônibus, a PM conseguiu a identificação da mulher e seu endereço. Com isso, os militares se deslocaram para o bairro Santa Luzia e conseguiram localizar a autora em sua residência. Após sediar em agosto a Copa Regional, a equipe da Associação de Capoeira Nosso Senhor do Bonfim disputou em Luminária, no sul de Minas, o 5º campeonato de capoeira, que contou com a presença de atletas de 11 municípios. Na contagem geral de pontos, a equipe passense, com 12 competidores, obteve o 4º lugar. Para Renato Alves de Oliveira, o mestre terra e também treinador da equipe, a posição final no torneio foi comemorado como um título, denominado de torneio técnico entre duplas. As disputas, aliás, tiveram início às 8 horas no ginásio poliesportivo Danilo de Souza Leite e reuniu centenas de competidores. A Receita Federal apreendeu 50 mil reais em smartphones em Arcos, no centro-oeste de Minas Gerais. Os fiscais detectaram a carga após o trabalho de inteligência a partir de monitoramento de fluxos. Ao todo foram apreendidos 9 iPhones lacrados. Os smartphones foram apreendidos em uma transportadora de Arcos por ausência de nota fiscal. O carregamento foi feito em São Paulo.
Os produtos ficam agora retidos no depósito da Receita Federal e o proprietário é notificado para apresentar a documentação devida. Se não apresentar, ocorre a pena de perdimento e as mercadorias serão posteriormente destinadas com doação, incorporação ou leilão. Dados divulgados pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar mostram que em Minas Gerais, 15,9% das famílias não têm o que comer, ou seja, tem insuficiência alimentar grave. A coleta de dados foi realizada de novembro de 2021 a abril de 2022. Em Minas Gerais, 502 municípios foram avaliados. As entrevistas foram realizadas em todas as macro-regiões brasileiras, abrangendo 577 municípios distribuídos nos 26 estados e Distrito Federal. Foram entrevistadas pessoas em 2.745 domicílios, obtidas informações sobre 35.022 indivíduos. No estado de São Paulo, quase 7 milhões de pessoas não têm o que comer. Alagoas é o estado em que casos mais graves são frequentes e atingem 36% das famílias. Nessa situação, as pessoas têm fome e não comem porque não têm dinheiro para comprar os alimentos. Mais uma paradinha por aqui. Na volta, violência no transporte escolar causa revolta em familiares. Aguarde aí. A vereadora Najara Ávila fez indicação ao Poder Executivo solicitando que este providencie com urgência a pintura da sinalização de trânsito nas vias da cidade. Disse que é importante zelar pela parte estética, mas destacou que a segurança trazida pela sinalização de quebra-molas e faixas de pedestres tem que ser executada. Eu acho válido essa questão, você pintar e deixar a cidade mais bonita. Mas antes da estética, o que vem primeiro é a segurança. Então eu tenho percebido que tem dado muita atenção em relação aos meio-fio, tudo, e está deixando os quebra-molas de lado. Né? Você anda na cidade toda, você não vê um quebra-mola pintado. E é uma reclamação geral. Pedir para que dê também atenção às faixas de pedestres. Tem vários locais que não têm as faixas, mas que necessitam. Uma Carioca na Roça, o melhor da culinária de Carmo do Rio Claro e região. Pratos saborosos e bem preparados para você. Segunda e quarta-feira, às 19h30. Chegou o Mega Festival de Prêmios do Supermercados Lima. São 10 motos Yamaha Factor 125. Mais 100 super prêmios. Só aqui você encontra as melhores ofertas e também concorre a prêmios o ano todo. Mais 10 motos 0 km. E 100 prêmios incríveis. Venha para o Supermercado Lima e faça seu dinheiro valer muito mais. Supermercados Lima. Lojas em Conceição da Aparecida, Alterosa, Carmo do Rio Claro, Juruáia e Muzambinho. Olha, um caso que aconteceu em Carmo do Rio Claro, no transporte escolar, violência no transporte escolar, causou revolta nos familiares. Paulo Otávio foi conferir esse caso. Acompanhe aí. Recentemente, alguns casos de violência nas escolas e também dentro do transporte municipal escolar têm preocupado responsáveis das crianças aqui de Carmo do Rio Claro. Inclusive, recente, uma mãe foi até as redes sociais denunciar que as suas filhas haviam sido agredidas dentro desse transporte. O Portal da Sul procurou nesta quinta-feira, dia 15, a direção de uma dessas escolas municipais que alegou que a situação já foi resolvida. Tanto a direção quanto os professores já conversaram com esses pais e com esses alunos e que inclusive o pedido de desculpa já foi feito. Agora o caso segue para o Conselho Tutelar, que realizará as procedências do caso. Andresa, sobre essa passagem do bullying, da violência nas escolas, como os pais têm reclamado recentemente, inclusive alguns expuseram esse problema na rede social. O papel do Conselho, juntamente com a direção, com os professores, com os pais, além de informar que isso é uma prática errada, deve também penalizar quem comete esse tipo de crime.
Sim, o Conselho tem feito um trabalho árduo nas escolas de orientação, de advertência aos alunos, mas mais do que isso, a gente gostaria de estar orientando principalmente os pais para estarem conversando com seus filhos em casa, orientando sobre essa questão do bullying, da indisciplina principalmente, que é um problema muito grande que nós estamos enfrentando aqui nas escolas. E a gente sempre fala para os meninos, né? O bullying é crime e os adolescentes podem ser penalizados por isso, sim. Então, é um pedido, um reforço que a gente faz aos pais para orientarem seus filhos, para não praticarem bullying, para respeitar o colega, né? Para não ter que ser acionado à justiça por isso. E a respeito dessa situação que aconteceu recentemente, o Conselho se reuniu com os professores, também com a direção da escola, e notificou também o secretário de Transportes aqui do município para que isso não ocorra mais. Sim, levamos ao conhecimento do secretário de Transporte, que não estava a par da situação específica, e tudo já foi resolvido, graças a Deus, né? O problema foi solucionado e a gente espera que não ocorra novamente. Gustavo, essas questões que envolvem o transporte escolar e municipal aqui de Carmo do Rio Claro ainda causam certas dores de cabeça. Os pais, por exemplo, alegam que os horários dos ônibus, principalmente na zona rural, sofreram algumas modificações. Alguns pais alegaram já, inclusive, que algumas crianças ficaram esquecidas para trás, foram deixadas. Esse caso ainda continua aqui em Carmo? Então, Pel, a gente teve algumas linhas que tiveram que terem sido feitas alterações durante esse ano. Então esse ato da gente ter que modificar para acertar certinho os detalhes gera um transtorno, porque às vezes muda o motorista, o monitor novo, então acaba tendo esses problemas mesmo. Então, mas já está acertado, a gente está indo em todas as linhas, uma por uma. A gente hoje tem mais de 45 linhas. Então é difícil a gente ir em todas, até pela extensão do município, todos os dias. Então a gente vai em duas, uma por dia, está acompanhando, está fiscalizando. E ninguém mais também, eu peço o apoio dos pais aí, está entrando em contato com a gente, qualquer problema que acontecer de horário, ou tiver algum imprevisto, reclamações, entrar em contato com a gente, porque vocês, pais que fazem uso do transporte, são os melhores fiscais do serviço que é prestado a vocês. Então a gente está lá, a divisão de transporte hoje fica localizada no almoxarifado municipal. Quem quiser, tiver com algum problema de transporte, pode procurar a gente lá. Se quiser entrar em contato por telefone, o telefone da divisão lá é 3561-2881. A gente está à disposição para atender todo mundo lá e alinhar cada vez mais para melhorar esse transporte para todos. E nesse papel, como você mesmo disse, de fiscalização dos pais, houveram recentes problemas com questões de bullying e agressão dentro dos ônibus, dentro desses veículos, e que eles também questionam uma falta de profissionalismo dos monitores. Esse caso, como ele pode ser resolvido? Existe realmente essa questão dos monitores, o trabalho prestado por eles pode passar aí por uma nova supervisão? Então, o trabalho dos monitores, Pel, é uma coisa que hoje não tem um treinamento específico, não tem um curso específico para isso. Então, mais é comunicação, orientação. A gente orienta, tem o transporte terceirizado também, que a gente não faz o processo de seleção desses monitores. Então, é com fiscalização, acompanhamento mesmo, diariamente, comunicando. Imprevistos, infelizmente, vai ter, até não só na questão do transporte, nas escolas acontecem. Quem lida com criança sabe, quem tem criança em casa sabe. Cada dia é um dia, né? Então, imprevistos podem ter. A gente pede que os pais mantenham sempre contato com a gente lá do transporte, com a escola. A gente está em constante conversação com os diretores para a gente tentar amenizar a questão do bullying. Se acontecer em alguma linha, a gente tentar identificar quem até para fazer um trabalho de orientação sobre isso. Bullying, o desrespeito ali, educação, porque as crianças estão em fase de aprendizado mesmo, isso vai vir acontecer, então é a gente trabalhar para educar mesmo as crianças e melhorar tanto o atendimento como o fornecimento de informações para elas. Paulo Otávio para o portal Onda Sul. Uma bebezinha
foi encontrada com vida dentro de uma caixa de papelão por populares no bairro Vila Formosa, na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço, na região leste de Minas Gerais. Os bombeiros foram acionados para atendimento à ocorrência. A recém-nascida estava em meio a um tecido enrolada em uma sacola plástica. Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para o Hospital Márcio Cunha. Esse caso está sendo investigado pela Polícia Civil. E é um caso lamentável, infelizmente. Muito bem, ficamos por aqui. Mais informações, acesse portaldasul.com.br. Grande abraço, obrigado pela atenção mais uma vez e até o próximo encontro. Jornal TV Repórter. Oferecimento Supermercados Lima. Aqui sim é mais barato. TV Onda Sul. Você e sua cidade estão aqui.